Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Estamos apresentando o programa Simval Simões ao vivo para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo através da TVI, TV do Interior Nordestino. Estamos integrando o Nordeste por meio da Rede Mundial de Computadores Internet, pelo nosso canal do YouTube TV Interior Oficial, pelas nossas páginas do Facebook TV Interior Oficial e Programa Simval Simões e também em breve estaremos pelo nosso site tvinterior.com.br. Eu sou Simval Simões e trago hoje para vocês Aurício Freitas, direto de Fortaleza, no Ceará. Ele que é consultor político, vou fazer o convite. Ele que é consultor político, marketólogo, publicitário, diretor da ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos no estado do Ceará, professor universitário, palestrante, entre outros tantos atributos. Então ele vai conversar com a gente já já. Estamos providenciando um convite aqui online. Alô, Aurísio, tudo bem, amigo? Amigo Simval, tudo bem? Graças. Satisfação aqui conversar com você, rapaz, online. Melhor. Foi um pouco tumultuado essa conexão, mas deu certo. Já que demora tanto para a gente se encontrar ao vivo, vamos conversar online para matar a saudade, botar o assunto em dia, não é isso? Com certeza, meu amigo, é uma satisfação muito grande iniciar esse bate-papo pela internet, nessa estreia aí do Simval Simões, que já é um comunicador brilhante no rádio e várias iniciativas de impressos, também um comunicador de agência de propaganda e agora também avançando na internet. É uma grande satisfação, meu amigo. Muito obrigado, Aurísio. Vindo de você, eu fico mais feliz ainda porque um profissional da sua qualidade, da sua envergadura, como se diz, é muita honra. Eu fico muito satisfeito e agradeço de coração, antes de tudo, você ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a gente conversar. E eu gostaria de começar, já foi feitas as apresentações, e eu gostaria de começar você me falando sobre aquele assunto que a gente teve uma conversa prévia, que foi um comercial, Sim. se eu não me engano, da Renault, que foi veiculado aí, onde eles falam de quebrar o preconceito e tiveram uma atitude preconceituosa que incomodou todo o Nordeste. E como nós estamos representando o Nordeste aqui, nada melhor do que um especialista como você para fazer uma explanação desse assunto. Para quem não sabe, o comercial veiculado mostra um sulista lá, um sudestino, não sei, eles não usam esse termo, mas é assim, vem passear no Nordeste e numa cidade aí, eu acredito que em Salvador, ele começa a dizer que nordestino é preguiçoso e depois descobre que é uma manhã de domingo, aquela coisa toda. Aurísio vai explicar para a gente isso bem melhor e fazer um comentário acerca desse assunto. Aurísio, é com você. Eu achei muito pertinente a sua colocação, quando você me abordou na nossa conversa prévia sobre esse assunto. Eu achei muito, em primeiro lugar, muito estranho esse tipo de abordagem, partindo de uma grande montadora internacional, Exato. apesar de que no final, ao final do filme, o personagem principal faz uma menção positiva, mas aí ele já cria uma polêmica, já cria toda uma situação desfavorável aos nordestinos. Nós sabemos, caro Simval, que os nordestinos, assim como pessoas de várias regiões do país, estão espalhados aí no Brasil, construindo essa grande nação. Portanto, nenhum tipo de menção preconceituosa pode ser aceitável em qualquer circunstância, mesmo que seja por uma questão humorística, mesmo que seja por uma abordagem que queira gerar polêmica, como é o caso desta propaganda. Mas os nordestinos estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão em vários locais do Brasil com sua força de trabalho, com o seu esforço diário honrado, e isso não é aceitável. Eu comentava que os nossos irmãos nordestinos estão espalhados em todo o Brasil, construindo esta grande nação. Quem é de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro, que não tem um parente, ou é neto, ou é filho, ou é até mesmo bisneto de nordestinos. Então, na verdade, nós não temos essa discussão no Brasil, todos somos brasileiros e construímos a nossa nação. Lamento que a montadora tenha feito essa opção de utilizar um tema que é polêmico
mas também que é recusado pela sociedade brasileira, porque nós não temos esse tipo de discriminação no coração da maior parte da população brasileira, exceto de alguns, né, que já estão, já saíram da razão e estão num delírio, né, querer trazer para o Brasil qualquer tipo de discussão nessa linha, né, xenofobista, preconceituosa, que não tem nada a ver com o nosso país. Eu acredito, Aurício, que talvez a intenção deles pode ter sido até boa, não sei, mas o efeito e o que foi colocado, o que foi veiculado, foi de muito mau gosto, muito preconceituoso. Então, isso é fato, né? Eu que lhe comentava, Simval, eu acredito que em termos de propaganda, de comunicação orientada para a venda, não deve ter surtido muitos efeitos positivos, pelo contrário. É bem provável que tenha perdido muitos clientes ou potenciais clientes. É verdade. Maurício, concluindo essa parte, eu gostaria de falar um pouco aí do marketing político e da parte de consultoria, e esclarecendo antes, para quem está nos acompanhando, nós temos outras pessoas que nos acompanham de João Pessoa, já temos gente lá no Rio de Janeiro, e aqui em toda a região de Pernambuco, acredito que aí no Ceará também. Eu gostaria de... Você trabalha na área de publicidade, propaganda, e também como um especialista em marketing. Eu queria que, em poucas palavras, você esclarecesse aqui para os nossos ouvintes a diferença que existe, que muita gente associa o marketing à propaganda. Vamos supor uma propaganda como essa, eu acredito que se tivesse um bom marketing por trás, eles não tinham cometido um erro absurdo desse de levar ao ar uma propaganda preconceituosa. Tendo em vista que o Nordeste é um mercado gigantesco para o consumo de automóveis, não é isso? Claro. O marketing, na verdade, ele é bem mais amplo, né? Tem um espectro, vamos dizer assim, bem mais amplo que a propaganda. E a primeira questão a se considerar para fazer um trabalho de planejamento de marketing, que lá na frente vai gerar a comunicação em várias formas, é entender o contexto econômico, social e cultural daquele mercado onde você vai atuar. Então, essa é a tarefa do marketing. Nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de uma etapa anterior, de uma elaboração, de um planejamento, de uma análise que é feita antes de se começar a produzir a comunicação. Infelizmente, algumas empresas e políticos também, já que essas técnicas também podem ser utilizadas numa eleição e nos mandatos parlamentares, infelizmente, como eu falava, essas instituições, mandatos e empresas não fazem, ou uma boa parte delas não faz um trabalho de marketing, que é exatamente esse trabalho anterior de análise de estratégia. A partir das informações selecionadas e analisadas pelo marketing, se realiza a produção da comunicação. Portanto, essa propaganda certamente é um exemplo clássico do que você falava, da confusão que existe entre marketing e propaganda. Como se a propaganda pudesse existir ou ter uma boa qualidade dissociada do marketing. Essa propaganda que nós assistimos, que abordou esse tema infeliz, é certamente uma propaganda que não tem por trás de si um planejamento de marketing. Porque se tivesse um planejamento de marketing, não teria desrespeitado a cultura brasileira, que não tolera qualquer tipo de discriminação. É um país que é um continente que convive com suas diferenças com muita harmonia. Depois dessa sua explicação, vamos agora enveredar a seara política. Nós estamos aí há um ano de pleito eleitoral e, como todos nós sabemos, nós da área de marketing, sabemos que uma boa campanha se começa no mínimo com um ano de antecedência. E diante desse fato aí, temos aí uma possibilidade de surgir candidaturas sem partido. É isso, Maurício. Está transitando aí na justiça e eu queria que você explanasse para a gente com mais clareza o seu ponto de vista em relação a essa possibilidade de candidaturas sem partido. Eu, particularmente, seria uma boa para o Brasil, seria uma oportunidade nesse momento em que o Brasil
vive essa turbulência aí no cenário político, acredito que as candidaturas sem partido dariam seria um princípio de uma nova face à política brasileira, mas eu quero ver a opinião do especialista, que é o nosso geral bem feito. Amigo Simval, sobre candidatura sem partido. Esse assunto, vez por outra, vem à tona, principalmente quando se discute reforma eleitoral, reforma política, né? As regras que vão reger as eleições. Este ano há um fato diferenciado, que foi uma ação movida por um advogado do Rio de Janeiro, que sustentou uma tese da possibilidade dessas candidaturas sem partido, a partir de uma convenção internacional de direitos humanos que prevê a possibilidade de participação irrestrita das pessoas no pleito eleitoral. Então, isso está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal e há já um fato também que nós temos que acompanhar, que é no próximo dia 4 de outubro, haverá a decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. É um tema em que não há muito consenso, na verdade, ele já foi apreciado outras vezes, em nível do Tribunal Superior Eleitoral, e foi negado. Porém, eu andei pesquisando um pouco o tema e há algum fundamento na abordagem. Resta saber como será a leitura, a interpretação dos ministros do Supremo Tribunal Federal que darão a decisão final. De toda forma, Simval, o fato deste assunto entrar na agenda política eu já considero muito positivo, porque virá incentivar dezenas de pessoas, né, centenas de candidatos, com partido ou sem partido, dependendo da decisão, mas incentivar cada vez mais pessoas a participarem das atividades políticas. Isso é muito importante, sobretudo nesse momento de dificuldades na política. Então, acho que a discussão do tema em si já é uma oportunidade aí de chamar novas pessoas para fazer um processo de mudança na política brasileira. Silvio, a discussão que está havendo no Congresso para definição da legislação eleitoral do próximo ano aponta para o financiamento público, né, para a criação de um fundo que seria formado, em parte, por recursos de emendas de bancada. Os deputados cederiam aí parte dos seus recursos de emenda de bancada para a constituição desse fundo, e outra parte seria dos recursos originários do fim do programa partidário, aqueles programas que acontecem ao longo do ano, apresentando as ideias dos 35 partidos. Esses programas seriam extintos, né? E o custo de veiculação desses programas, que é abatido do imposto de renda das emissoras, iria compor este fundo. Portanto, o que se discute, né, e o que a reforma política aponta é a constituição desse fundo. Então, não teríamos ainda, pelo menos até agora, o retorno do financiamento empresarial. Essas decisões, essas definições precisam acontecer até o dia 7 de outubro, para que tenham validade na próxima eleição, ou seja, um ano antes do dia da eleição em 2018. Então, vamos acompanhar com muita expectativa. Eu acredito que, pelo contexto atual, por conta de todas as questões relacionadas à Operação Lava Jato, que você também me pediu para comentar, acredito que o cenário é desfavorável à doação empresarial. Apesar de que eu particularmente defendo que haja a possibilidade, sim, do financiamento empresarial, mas ele seja destinado não às candidaturas, mas sim aos partidos políticos, que fariam a distribuição entre seus candidatos e cada empresa só pudesse financiar, apoiar um único partido. Eu acho que isso daria muito mais transparência
ao processo político, e facilitaria o trabalho de fiscalização por parte dos tribunais. Uma eleição nacional, uma eleição do ano que vem, 2018, mobiliza milhares de pessoas. Então, seria muito mais fácil para o tribunal fiscalizar 35 partidos do que milhares de candidaturas. Então, acho que em outro momento talvez se chegue a essa compreensão, mas eu acho que por conta de um certo trauma, vamos dizer assim, do meio político em relação ao que aconteceu, que está acontecendo na Operação Lava Jato, neste momento não vejo condições políticas do financiamento empresarial. Bom, nos últimos anos a gente já tem observado uma renovação significativa, especialmente das casas legislativas, das câmaras municipais, das assembleias, um pouco menos em nível de Câmara Federal, Câmara dos Deputados, mas de uma maneira geral, há uma significativa renovação. O que se projeta para o Senado de 2018 é que se intensifique essa renovação, mas vamos entender que, naturalmente, por um mecanismo de autodefesa, se vai procurar estabelecer na legislação uma série de dificuldades para que os novos candidatos possam chegar ao poder. Nós temos que entender essa variável e trabalhar estrategicamente em cima dela. Entretanto, apesar dessa dificuldade e essa crítica que os parlamentares, principalmente os políticos, têm sofrido, eu acho que a população está no momento de valorizar os bons políticos, né? E de fazer a defesa, né, dos bons políticos e fazer o reconhecimento dos bons políticos, porque eles existem também, Silvio. Infelizmente, essa agenda negativa que o país vive em relação à política, de certa forma, bloqueia essa divulgação das boas iniciativas. E aqueles que não cumprirem com o seu papel, que não estão exercendo um bom trabalho no executivo ou no legislativo, que a população tenha a sabedoria de substituir. Eu acredito, Simval, que na sociedade que nós vivemos, as pessoas têm cada vez mais acesso à informação. E com mais acesso à informação, elas também se tornam mais críticas, ou pelo menos mais desconfiadas, como a gente diz aqui no Nordeste. Então, elas vão pensar duas vezes e vão fazer um julgamento e uma avaliação muito mais consistente na hora do seu voto. É claro que um voto, digamos, totalmente livre, consciente, é uma conquista ainda para o futuro, através de um trabalho de cidadania, um trabalho de educação política, que esse, sim, precisa ser feito no longo prazo. Mas eu acho que aquele mito de que o eleitor não sabe votar, eu acho que é um preconceito. Eu acho que a população tem avançado e cada eleição traz consigo um momento também pedagógico. É sempre um crescimento do processo democrático, e as pessoas vão avançando nas suas escolhas. A existência das redes sociais em si não garante essa participação política. É exatamente como vamos utilizar o instrumento, né? Os instrumentos estão à disposição e cabe aos interessados, né? Cabe aos interessados nessa educação política, a qual eu me referia, utilizar esse instrumento da melhor maneira possível. Então, através da interação, nós podemos mobilizar centenas, milhares de pessoas em torno de uma discussão política mais qualificada, e acredito que, com o passar do tempo, isso vai se intensificar, né? Até a gente falava agora há pouco sobre a existência de bons políticos, né? Existe uma crítica muito grande da sociedade em relação à atividade política, mas nós não podemos esquecer que existem, sim, bons políticos. E esses bons políticos têm na internet também um canal muito eficaz e eficiente para a divulgação de suas atividades.
Esse é um item realmente que é um certo tabu para a classe política, porque se compreende que com o fim do voto obrigatório se vai cair bastante, há um certo temor, né? E que se caia bastante a participação das pessoas na eleição. Mas, de fato, Simval, isso já está acontecendo. Os índices de abstenção, o número de pessoas que não vão votar no dia da eleição, tem crescido bastante, especialmente nos últimos pleitos. Eu acho que é preciso, é preciso realmente dar fim ao voto obrigatório, porque o voto é um direito, não é uma obrigação. Cabe ao cidadão ter a consciência da importância do seu voto e sair de sua residência para votar no dia da eleição. Que esta obrigação ela não tem fim em si mesma, né? Ela só tem sentido se acontecer aquilo que nós estamos debatendo desde o início do programa. Processo de educação política, de conscientização política, que o cidadão tenha o interesse, faça uma procura de informações a respeito do que está acontecendo na política. Só dessa forma, com a participação política, com o envolvimento da sociedade, é que nós vamos reformar a classe política e reformar as instituições políticas. E o ponto culminante, ponto final dessa educação política é o voto no dia da eleição. O voto em si, por si só, não resolve muita coisa. Ele define os mandatos, mas o formato da política, a forma como os agentes políticos vão trabalhar é definido pela pressão da sociedade. As redes sociais são uma grande oportunidade de comunicação direta com a população. Infelizmente, não estão tendo ainda a utilização de todo o seu potencial por parte da classe política. Imagine, Simval, um deputado federal, um governador de estado, um prefeito de uma cidade, fazendo uma transmissão ao vivo e fazendo um debate com moradores de sua cidade ou com a sua base eleitoral a respeito de determinado tema. Então, um instrumento que possibilita uma aproximação maior dos políticos com o cidadão comum, com seus eleitores que muitas vezes estão distantes geograficamente e com os quais o político perdeu o contato. E esse perder o contato é que muitas vezes gera a insensibilidade, gera uma pauta política, uma ação política distante do que as pessoas realmente desejam. Portanto, as redes sociais são uma grande oportunidade para os políticos que as utilizem em todo o seu potencial e possam ter nas redes sociais esse instrumento para se aproximar cada vez mais dos cidadãos, compreender os desejos e as necessidades dos cidadãos. Né? Desejos e necessidades são duas palavras muito importantes para quem faz marketing, para quem estuda marketing. Então, entender, compreender com sensibilidade o que as pessoas no seu cotidiano desejam. Eu tenho certeza que a partir daí você vai fazer uma política de muito mais qualidade. Às vezes se utiliza a internet para se tratar de temas que não vão gerar nenhum interesse por parte do cidadão. Então, a comunicação tem que ser positiva, com assuntos atraentes para os eleitores e eleitoras. E esse uso das redes sociais, como você falou, precisa de uma orientação profissional, porque há uma mudança de paradigma, Simval, que muitas vezes não é percebida com clareza pela própria classe política. A existência da internet gera uma mudança do processo de comunicação, não só nos meios digitais, né? Não só no uso do computador e do celular. A existência da web, das redes sociais, gera uma mudança em todos os tipos de comunicação.
exige que todos os tipos de comunicação tenham interatividade e rompam aquela ideia de que eu tenho uma pessoa falando e centenas de pessoas escutando. Na verdade, nós precisamos ter comunicação, inclusive no rádio e na TV, com interatividade, em que várias pessoas falem e várias pessoas escutem, ou seja, um diálogo. Então, o avanço da internet e das redes sociais modifica todo o processo de comunicação. E muitas vezes os políticos fazem o contrário, Simão. Eles querem trazer a lógica do rádio e da TV, em que eu tenho um único comunicador falando, um único emissor, para vários e vários receptores, sejam ouvintes ou telespectadores. A lógica da internet é uma ruptura com esse tipo de comunicação. Portanto, não vai funcionar trazer a lógica tradicional da comunicação da internet, vai gerar, com certeza, muitos problemas de comunicação. Portanto, para tratar de todas essas questões, é necessário uma orientação profissional. Eu acredito que muita gente vai pensar duas vezes antes de fazer e tomar determinadas atitudes. Esta é a primeira conquista. Há uma tensão hoje sobre a classe política, e essa tensão se reveste também numa oportunidade, como eu estava ali comentando, para que pessoas sérias, pessoas que têm uma atuação política correta, possam também se destacar. Então, em cada situação de crise, surgem uma série de oportunidades que precisam ser aproveitadas. E esta é a grande oportunidade que a Operação Lava Jato coloca para que os bons políticos, os bons mandatários e mandatárias possam ocupar cada vez mais espaço. E cabe aos políticos provarem, e a eleição é o grande momento para isso acontecer, Simval, provarem que são bons políticos, fazerem sua prestação de contas, fazerem um diálogo sobre o que a população deseja para seus mandatos, e o grande juiz, o juiz final, será o eleitor que vai escolher no dia 7 de outubro de 2018 quem vai continuar ou não. Então, a Lava Jato é um marco, estabelece uma nova cultura política. Pessoas que estão na política com intenções não republicanas vão se sentir cada vez mais impedidas de realizar outros objetivos na política que não sejam os objetivos reais da política. Então, é uma mudança cultural que nós vamos sentir o impacto dela, não agora, de maneira muito efetiva. É claro que há uma série de situações, de pessoas presas, de pessoas que estão deixando a política, mas o resultado maior disso tudo, acredito que nós vamos sentir mais à frente com a mudança dos costumes e a mudança de alguns nomes da política também, uma renovação da política. O marketing político, em primeiro lugar, é uma ferramenta a serviço da democracia. O marketing político serve para que os políticos possam levar a sua mensagem para a população. É claro que a gente tinha vem conversando em várias oportunidades, insistindo na tecla, Simval. O período da campanha eleitoral não é suficiente para fazer um julgamento a respeito da qualidade das ideias que estão sendo apresentadas ou da qualidade das pessoas que estão concorrendo. Se nós não tivermos uma educação cívica, uma educação política que faça com que as pessoas se interessem permanentemente sobre a política, nós vamos manter determinadas distorções. Em relação à crítica aos profissionais de comunicação, especialmente o pessoal que se autoproclama marqueteiro, né, senhor? O pessoal diz, eu sou marqueteiro e tal, que é uma péssima referência, né, se você, por acaso, encontrar
algum profissional que se auto-intitule marqueteiro, então eu já fico um pouco desconfiado, porque os profissionais que trabalham tecnicamente e com ética não se afirmam como marqueteiros, porque marqueteiro já virou um sinônimo realmente do profissional que topa fazer qualquer tipo de coisa. Aí nós temos uma crítica histórica, começou em 1952, na campanha do general Eisenhower para presidente dos Estados Unidos, que ele contratou pela primeira vez uma agência publicitária chamada BBDO. E a imprensa americana fez uma crítica à candidatura dizendo que a agência estava tentando vender o candidato como se vendia sabonete. Então essa foi a origem da crítica aos profissionais de propaganda, especialmente dentro do marketing político, dentro das eleições. Mas isso já está superado na medida em que você associa o marketing à comunicação, como a gente vem conversando agora há pouco tempo, e o marketing tem como premissa o estudo do ambiente, né? O estudo do ambiente legal, do ambiente social, do ambiente econômico, e isso, por si só, já impede, né, que determinadas atitudes sejam tomadas em relação às candidaturas. E o segundo e principal filtro é a avaliação crítica do eleitor. O que nós defendemos é que sempre haja nas campanhas um debate entre os candidatos, porque no debate é que você percebe as contradições, não só o uso da propaganda, mas, sobretudo, dos debates, para proteger também o cidadão, que vai ter mais informação e vai perceber as dificuldades e os problemas de cada candidato. Então, o grande momento da eleição não é, na nossa avaliação, na minha avaliação particular, o momento da propaganda eleitoral. A propaganda, naturalmente, existe para mostrar o que é de positivo dos candidatos. Mas há um outro momento central, que é o debate entre os candidatos, e com as novas tecnologias isso se torna cada vez mais possível, torna-se cada vez menos complicado, e nesse debate o cidadão vai poder ter informações que lhe protejam e lhe possibilitem fazer uma escolha mais consciente. A propaganda mentirosa, a chamada propaganda enganosa, ela se torna cada vez mais arriscada, porque o custo de ser desmascarada pode significar, às vezes, o fim de uma carreira política. Portanto, esse tipo de profissional que a gente citava agora há pouco, que é o marqueteiro, né, que é o que faz qualquer coisa dentro de uma campanha eleitoral, ele está perdendo cada vez mais espaço. Portanto, cabe aos políticos selecionarem bem os seus profissionais e terem em mente que nós temos uma sociedade diferente, uma sociedade que avança cada vez mais no uso da tecnologia e que tem cada vez mais informação. Portanto, ela se protege mais, cada vez mais, e terá, ao longo do tempo, uma escolha cada vez mais criteriosa dos políticos. Vou deixar meu abraço, dizer que, Simval, estamos à sua disposição, nos convide aí mais vezes para participar desse tipo de iniciativa, e repito, que outros jornalistas da área política, que outros profissionais adotem esse seu exemplo e realizem esse tipo de atividade para que tenhamos cada vez mais informação para o eleitor. Nós estamos há praticamente um ano da eleição e que o eleitor, que o cidadão, que a cidadã, não se preocupe apenas com os assuntos políticos dentro da eleição. Repito, isso não é suficiente para um bom julgamento, para uma boa escolha. Precisamos trazer a política para a nossa vida. E quando você utiliza esse tipo de instrumento, Simval, você está contribuindo de maneira importante para que as pessoas possam ter a política no seu dia a dia. Quero lhe agradecer bastante essa oportunidade, deixar nosso abraço especial à ABCOP, a Associação Brasileira de Consultores Políticos, que tem reunido grandes cabeças, grandes profissionais que fazem um trabalho de qualidade, um trabalho sério
na área política, de consultoria política e consultoria eleitoral. Então, um grande abraço, Simval. Estamos à sua disposição, meu amigo.